Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora de conjuntura econômica, custo Brasil, perspectivas de investimentos no país. Nós tivemos essas discussões aí tomando força nesta última semana com a decisão da Ford de sair do Brasil. Eu converso sobre esses temas agora com o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados. Sérgio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Sérgio, fica colocada essa necessidade de uma revisão mais ampla das condições da economia brasileira, né? Tudo bem que a indústria automobilística até pode ter problemas particulares, mas o custo Brasil está aí, né? Pois é, essa questão da indústria automobilística é um sinal dos problemas antigos que a gente tem, tão longamente discutidos e tão difíceis de serem consertados, né? Quando você olha o que está por trás da decisão da Ford, além da questão estrutural da empresa, de se posicionar com uma produção diferente aqui na Argentina, enfim, a gente tem essa questão do custo Brasil por trás e da falta de crescimento, né? São dois elementos em combinação que a gente olha nos últimos 10 anos. O custo Brasil piorou, a carga tributária no Brasil cresceu bastante e a gente teve também um crescimento muito ruim. Duas recessões seguidas muito profundas de 2015 e 2016 e agora a pandemia. É difícil para uma empresa, mesmo como a Ford, que está há 100 anos aqui no Brasil, conseguir se segurar se não tivesse essas motivações estruturais por trás, né? Então a gente tem uma situação bastante complicada para frente. Tomara que isso que aconteceu com a Ford sirva de símbolo para a gente conseguir lidar com a situação do custo Brasil. Nós já tivemos outras empresas também desativando unidades aqui no Brasil, deixando o Brasil. Da Ford chamou a atenção porque são 100 anos, não é? Ela foi uma das pioneiras no setor e atuava com muita força, uma presença forte aqui no mercado. Agora, isso demonstra também que subsídios, na verdade, são meio remendos para compensar outros problemas que nós temos, inclusive carga tributária, né? Mas subsídio para uma indústria como a indústria automobilística, na verdade, você está focalizando uma ajuda como é esse caso, eu acho que não é o melhor que a gente poderia fazer para a indústria e para a economia como um todo, né? A gente tem um instrumento hoje que está em discussão na Câmara, que é a reforma tributária. Esse seria o melhor caminho, porque você teria condições com essa reforma de simplificar a carga tributária brasileira, trazer condições de competitividade, de aumento de produtividade no longo prazo, e isso seria positivo não só para a indústria, mas para todos os segmentos da economia. Então, sim, o governo hoje tem uma opção do que fazer, né? Precisa sentar e discutir. A questão toda a gente está no 3º ano de mandato, uma reforma que não é simples, porque envolve questões regionais, envolve questões setoriais também. Alguns segmentos, eventualmente, no curto prazo, vão pagar mais imposto. Não é uma discussão fácil, mas a gente precisa encarar para evitar que a gente continue tendo dificuldades com essas empresas no futuro. Talvez no caso da automobilística a gente não vá ver outras saindo do Brasil, mas em outros segmentos a gente continuar com crescimento baixo. E se a gente não resolver a questão de custo, a gente pode ver isso voltar a acontecer. E Sérgio, que a gente vê que o governo vai com uma certa lentidão e mesmo sem muita disposição com determinadas reformas, essa reforma que você falou que está em discussão no Congresso, são duas, aliás, mais relevantes, o governo acabou apresentando uma proposta dele mais modesta, de unificação de tributos só com PIS e COFINS. Em relação à reforma administrativa, também não quis comprar briga, né? Enfrentar os lobbies e jogou lá para frente o impacto mais pesado, sendo que hoje a gente precisa de ajuste, não é? Tirando a reforma da Previdência, todas as reformas do governo desde 2019 para cá têm sido simplificadas em relação ao que se espera. Você pegou duas que são extremamente importantes e que aconteceram isso, né? A reforma tributária do governo é muito simples, é só de imposto federal. A reforma administrativa não engloba quem está no serviço, na ativa, que precisaria incorporar também. Eu acho que isso vai acabar ficando só para o próximo presidente. E a própria PEC emergencial, que é a grande reforma na área fiscal que a gente tem para esse primeiro semestre, que era uma coisa lá atrás, foi totalmente desidratada e a gente tem um potencial muito pequeno agora de auxílio fiscal através da PEC emergencial. Então, assim, quando a gente olha 2021, não vejo grandes reformas acontecendo, né? Isso também está atrelado ao fato de um governo que está mais enfraquecido, está às voltas com a pandemia, está no 3º ano de mandato. Então, assim, que a gente vai ter que esperar os próximos 2 anos com reformas mínimas e esperar 2023 para a gente ter, de fato, uma reforma digna de nome na área fiscal. E a gente tem uma divergência aí política colocada na disputa, por exemplo, para a Câmara, principalmente, mas também muitas discussões no Senado, que podem direcionar determinada postura do Congresso em relação às reformas, que o Congresso até tentou avançar. Nós tivemos medidas importantes aprovadas, né? Pois grandes reformas olhando a partir de agora, né, um mandato que está indo para o seu 3º ano, né,
com tudo que a gente conseguiu fazer nos 2 primeiros anos, mas especialmente barrado por conta da pandemia agora em 2020, fica difícil imaginar, especialmente porque a gente ainda está lidando com a pandemia, pelo menos no primeiro semestre desse ano, imaginar que a gente vai conseguir fazer grandes reformas. E a pandemia trouxe uma dificuldade adicional, que é o seguinte: a parte fiscal estava relativamente encaminhada no começo do ano passado. Agora você tem uma dívida acima de 90% do PIB, um déficit que ainda vai ser muito elevado esse ano. Então você precisa voltar a discutir coisas que parecia que estavam no passado, né, em relação à questão fiscal. Agora, para isso você precisa ter uma força política muito grande. E não me parece que é o caso deste governo, que está com essas fragilidades, vai conseguir fazer essa imposição dessas reformas nesse momento. Exatamente, e há dúvidas em relação à forma como será administrada e a própria economia neste ano com pandemia. Se volta a discutir a necessidade talvez de um auxílio emergencial temporário com um valor menor, porque a pandemia ganhou força de novo, né? Assim, a gente perdeu a oportunidade no final do ano passado de estender o auxílio emergencial, porque a pandemia já tinha voltado com força em dezembro. Então, havia espaço e possibilidade para você estender um pouco o auxílio emergencial num valor menor, com menos pessoas, porque não temos espaço fiscal para a quantidade de auxílio que era dado anteriormente, mas você poderia ter aproveitado esse momento, né? A gente vai ter que esperar agora a decisão do presidente da Câmara e do Senado, quem que vai ser. Isso vai entrar na pauta de novo, até ser aprovado e começar a funcionar, eu diria que deve ser lá para março. Então, você perdeu alguns meses que as pessoas não vão receber esse auxílio, esse recurso. E o que é complicado também, não tem muito tempo de discussão para pensar num programa permanente e bem desenhado, né? Me dá a impressão que vai ser de novo um tapa-buraco de curto prazo, mas sem uma discussão do que vai substituir de fato o auxílio emergencial, né? O renda básica que viria na substituição, ele vai acontecer ou não? Então me parece que vai ser só um auxílio temporário, mas não vai ter a discussão necessária desse auxílio permanente para o país. Agora o governo sabe da necessidade desses estímulos, tanto que vai antecipar o 13º dos aposentados, né? Vai começar a pagar agora no próximo mês e vai também pagar outros abonos, né? Para tentar reforçar e injetar dinheiro em circulação. Tem que ser feito isso de certa forma agora, porque a gente está passando um momento tão grave da pandemia como a gente estava lá no final do primeiro semestre. A gente não consegue ter as quarentenas intensas, não tão intensas na verdade como a gente estava tendo naquele momento, mas a sensação de preocupação e a gravidade da doença está muito presente. Então a gente vai ter pelo menos 3 meses, março, abril, com certeza ainda a gente vai estar nessa situação de uma economia muito fragilizada por conta da pandemia. E especialmente serviços, que você estava comentando, que é o segmento que vai mais demorar para recuperar, esses 3, 4 meses de uma pandemia mais agressiva vão colocar um peso adicional para esse segmento, uma demora adicional para essa recuperação, e aí a gente só vai conseguir ver a economia brasileira com todos os segmentos, indústria, agro e serviços, voltando a uma certa normalidade só no ano que vem. Eu não consigo ver isso acontecer nem no segundo semestre, que a gente ainda vai estar às voltas com a pandemia. Agora, a gente teve alguns números importantes aí de recuperação, por exemplo, a indústria voltou pelo menos o que estava antes da pandemia, o comércio teve um ganho adicional, até pelo reforço do auxílio emergencial, o agronegócio foi muito bem com relação às exportações, inclusive a gente pagou mais caro por causa disso, porque aumentaram os preços no exterior, aumentaram as exportações. Agora, como é que você vê o Brasil no contexto global? A gente estava falando dessa condição de recuperação do mercado doméstico, mas a gente pode ter alguns embates políticos e ideológicos relacionados à questão do meio ambiente, como aconteceu agora com Macron e como o Brasil pode enfrentar com o Joe Biden nos Estados Unidos, né? Pois é, esse vai ser um dos grandes temas de 2021. Além da questão econômica, que é doméstica, a gente tem essa grande questão externa, internacional, que é o meio ambiente. E o meio ambiente não é simplesmente discutir se a Amazônia está sendo desmatada ou não. É todo o impacto que você tem na economia no futuro também, na imagem do país lá fora, que afeta a capacidade de exportação, a capacidade de crescimento futuro do país no final. Então, esse tipo de crise que o governo Bolsonaro criou nos últimos 2 anos, ele é de difícil solução, porque a gente está falando de uma imagem que é arranhada, e não me parece que há espaço por parte do governo de resolver isso, pelo contrário.
dado que o presidente americano, os presidentes, as lideranças europeias estão frontalmente a favor dessa questão ambiental, vão voltar a discutir a questão do Acordo de Paris, enfim, essa discussão vai estar muito intensa esse ano, o governo Bolsonaro fica cada vez mais isolado. E nesse isolamento, quem acaba pagando o preço é a economia, é a imagem do país e lá na frente pode ser o agronegócio também. No futuro, se a gente não resolver essa questão de imagem, essa questão ambiental, o agronegócio pode ter dificuldade de exportação no futuro, sim, para diversos países. Por mais que o agronegócio tenha preocupação, hoje tem preocupação ambiental, né, porque sabe dos reflexos negativos que isso pode ter, toda uma política de governo acaba comprometendo a imagem e resultados, porque a gente teve aumento de desmatamento, a gente teve as queimadas, teve a questão não só da Amazônia, Pantanal também, então os números que são apresentados são ruins, né? Porque aí tem uma outra ponta, a gente sempre está falando nessas esferas dos produtores, dos países, mas tem a esfera do consumidor. O consumidor está muito mais atento à questão ambiental. Então, hoje, várias pesquisas mostram, especialmente em países desenvolvidos, mas também em países como a China, muita gente, especialmente a população mais jovem, se preocupa de onde vem o produto que ela está consumindo, se é ambientalmente razoável ou não. Né? E essa imagem que o país está criando nos últimos 2 anos de um país que não tem responsabilidade ambiental pode afetar o desejo de consumo dessa população, especialmente mais jovem, de olhar para o nosso produto e falar, não vou consumir porque está vindo de um país que não tem preocupação ambiental. Então, assim, são as várias esferas do consumidor ao produtor que a gente precisa estar atento. Então, continuar nesse discurso negacionista, esse discurso de confrontação que a gente tem visto nos últimos 2 anos, manter esse discurso agora com um presidente que pensa diferente do presidente Bolsonaro, só vai atrapalhar a economia. É um tiro no pé na economia se continuar com esse discurso. A gente sabe que eles aproveitam, tentam impor barreiras, a Europa sempre usou isso, mas a gente acaba dando argumentação por essa narrativa de política ambiental, né? Exato. Quando a gente fala de imagem, de poder brando, soft power, como a gente está falando do que os presidentes, do que as lideranças estão falando no final e estão efetivamente fazendo, né? Por mais que eventualmente o governo esteja fazendo alguma coisa, as lideranças se colocam numa posição contrária a isso. É importante o que o presidente fala, o que o ministro das Relações Exteriores fala, o ministro do Meio Ambiente fala, tudo isso que é colocado lá fora está tendo uma conotação muito negativa. Então precisaria reverter o tom que foi colocado nesses últimos 2 anos para limpar um pouco a imagem brasileira, porque quem vai pagar o preço é a gente, é o produtor brasileiro, é o consumidor brasileiro, que lá na frente a gente não vai conseguir exportar na quantidade que a gente exporta hoje. Agora, a tendência é de crescimento da economia brasileira este ano, nós até conseguimos um desempenho menos ruim do que se imaginava no ano passado. Você conta com essa expansão entre 3% e 3,5%, que é a média das projeções? Esse ano tem crescimento, não tem como não ter, né? Ano passado você teve um primeiro semestre catastrófico por conta da pandemia, né? A base de comparação vai ser muito favorável para o crescimento esse ano. Então, conseguir crescer entre 2,5%, 3% até 3,5% não é difícil, porque a base é muito ruim, né? O segundo trimestre, especialmente, foi muito fraco. Então, nesse sentido, a gente consegue entregar esse número. Mas o que ele significa, na verdade? Você só está recompondo uma parte do que você perdeu ano passado. Você não está adicionando, de fato, um crescimento mais vigoroso. Se a gente chegasse no final desse ano e falar, olha, o crescimento brasileiro foi de 5%, 4%, ok, aí você sinaliza que teve, de fato, um crescimento além do que você perdeu esse ano passado, né? Mas não me parece que vai ser o caso, porque a gente está às voltas com a pandemia ainda nesse primeiro semestre, a vacinação da população em idade ativa, que trabalha só no segundo semestre que vai acontecer, serviços que têm um peso grande na economia é o último a recuperar, só no final do ano talvez a gente comece a ver números um pouco melhores, então não vejo uma economia ainda com uma grande expansão, talvez 2022 a gente tenha aí uma normalização melhor. A gente tem os números, mas não tem essa percepção efetiva por parte das empresas e consumidores, né? Porque você ainda tem um elemento por trás disso, né, Denise, do mercado de trabalho. Você tem uma taxa de desemprego muito elevada, essa população que estava dependendo do auxílio, que vai ficar em um tempo sem receber recursos. Você tem um potencial de crescimento mais fraco do consumo por conta deste mercado de trabalho que está muito enfraquecido também. O horizonte fica preocupante para essas pessoas. Será que ela, que está desempregada, vai conseguir achar algum emprego? Perfeito. Quem está empregado tem receio de perder emprego, então isso também dificulta um pouco o prognóstico de consumo, que é o grande elemento de crescimento do país. Fechamos aqui a conversa com o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados. Sérgio, muito obrigada. Obrigado. Luciana.